Eu acho, pessoal, que quem vai entrar, eu acho que a maioria já deve ter entrado, então a gente vai iniciar, certo? Antes de qualquer coisa, eu queria dizer que sejam bem-vindos, né? Eu não era professor da turma, nem no primeiro ano, nem no segundo ano, mas eu imagino que vocês me conheçam já, eu sou Aristóteles, né? Eu já substituí professor algumas vezes na sala, principalmente quando vocês fazem o primeiro ano, porque eu era professor do laboratório de informática na época, né? Então, de vez em quando eu aparecia aí nas turmas de primeiro C e primeiro D na época, né? Então, vocês já me conhecem de certa forma, já, mas aí me conhecem como alguém que ia substituir professor, né? É outra realidade, é totalmente diferente, né? E assim, vai chegar um momento em que eu vou falar um pouco mais sobre mim, sobre a disciplina de português, principalmente sobre a disciplina de redação, certo? Mas agora o que eu quero mesmo é que vocês se sintam à vontade, né? É, o espaço da nossa sala de aula é esse espaço aqui, né? É um espaço que, para a maioria de nós, não é ainda um espaço 100% confortável. Eu confesso que eu não me sinto 100% confortável aqui. Eu imagino que ninguém se sente, né? Porque não é um espaço ainda tão bom, que a gente se sente tão bem, como é na sala de aula mesmo. Sala de aula a gente já está acostumado, a gente vive isso desde criança, né? Então, é outra realidade aqui. Mas eu imagino que a gente, aos poucos, vá tentando se organizar e fazer com que esse espaço seja o melhor espaço possível, né? E também, na esperança, essa minha aula de hoje traz principalmente essa ideia de esperança, que a esperança de que muito em breve mesmo, a gente saia desse espaço e a gente retorne para a sala de aula. Porque eu imagino que é isso que a gente quer mesmo, né? Pelo menos é isso que eu quero e é isso que vocês também, eu suponho, querem, né? Só que, por enquanto, o nosso espaço da sala de aula, ele é muito arriscado, digamos assim, né? Então, a gente vai ficando por aqui e a gente vai tentando minimizar os problemas aqui mesmo, certo? Eu não sei se todo mundo está vendo, mas tem uma tela em que eu estou aparecendo falando e tem uma tela que tem um slide, certo? Se você puder fixar a tela do slide, é interessante, mesmo que você não fique me vendo, certo? Porque o slide vai trazer algumas coisas muito interessantes que a gente vai discutir sobre elas hoje à tarde, certo? Então, tem uma das telas aí, eu imagino que eu devo estar aí com o meu nome umas 3 ou 4 telas, porque eu estou no celular e no computador e projetando a tela do computador, certo? Então, você vê aí qual é a tela que está aparecendo o slide e você fixa que vai ser melhor, certo? E a gente acompanha melhor, ok? O que é que a gente vai fazer hoje à tarde, né? O que nós vamos fazer? Primeira coisa, a gente vai se conhecer um pouco melhor, certo? Como assim, professor, se conhecer melhor? É uma forma de a gente interagir. Essa tem sido, vai ser por um tempo, a forma com a qual a gente vai interagir. Então a gente tem que se conhecer melhor por aqui mesmo, certo? Aí você, pode ser que você esteja pensando assim, vixe, meu Deus, o professor já pediu para a gente ligar a câmera, já pediu para a gente falar, para a gente se apresentar. Tenha calma, certo? Tenha calma que não é isso, não. E assim, também, eu sei que algumas pessoas têm essa preocupação, a gente vai ter uma frequência, certo? Só que a frequência só vai ser mais para o final, ok? Então, se você puder ficar até o final, é o ideal, e a frequência vai estar lá no final, certo? Então, a gente vai se conhecer melhor, na medida do possível, do que a gente puder, do que der certo, a gente se conhecer melhor nessa estrutura aqui, certo? Sem constranger ninguém. Em 2020, a gente teve muitos problemas, né? Isso é óbvio. Só que hoje aqui eu não quero falar dos problemas que a gente teve em 2020, eu quero falar sobre soluções, certo? Esse ambiente aqui é uma solução, de certa forma, que a gente está tendo. Inclusive, no ano passado, eu não sei como era que funcionava na turma de vocês, mas nas turmas que eu trabalhava, muita gente pedia mais momentos de interação com o professor, mais momentos em que o professor explicasse o conteúdo.
porque eu não estou conseguindo acompanhar, eu estou me sentindo burro, eu estou sentindo que eu não estou aprendendo nada, né? Meu Deus, eu ouvi muitas vezes isso ano passado. Então, essa ferramenta aqui é exatamente uma ferramenta para tentar fazer com que a gente minimize esses problemas e a gente tenha menos problemas em relação a isso do que o que a gente teve no ano passado. Então, nosso foco aqui não vai ser dizer, porque o ano passado foi muito ruim. Não, a gente vai falar assim, o ano passado pode até ter sido ruim, mas a gente tem uma esperança muito grande de que a gente está muito mais acostumado esse ano, e aí a gente vai se adaptar do jeito que a gente consegue, e enquanto durar o ensino remoto, assim, a gente vai fazer ele da melhor forma possível, certo? Vamos para frente. Nós falaremos um pouco aqui também sobre a redação para o Enem, sobre as nossas rotinas. Eu sou professor de português e de redação dos terceiros anos, como era já no ano passado, terceiro A, B, C e D da sede, certo? Então, para vocês é uma certa novidade, a gente pode dizer assim, a redação do Enem. E eu queria falar um pouquinho hoje sobre isso. Talvez o nosso foco, assim, se a gente for de algum modo, vai ser muito pouco, mas se a gente for de algum modo falar hoje sobre conteúdo, a gente vai falar um pouco, muito introdutoriamente sobre redação para o Enem, porque é uma novidade para vocês. Não é uma novidade mais, vocês já estão no terceiro ano, desde o primeiro ano que vocês têm a disciplina de redação, então, não é uma novidade a disciplina de redação, mas a redação para o Enem é uma novidade, certo? Nós vamos começar 2021 em clima de esperança, né? E eu quero saber se vocês topam realmente isso. Não precisa nem vocês responderem no chat, nem vocês ligarem o microfone, ou nada do tipo, não. Mas eu quero que você pense aí se você quer, de fato, iniciar o ano de 2021 com um clima de esperança, certo? Porque eu estou, mesmo com todas as problemáticas que a gente tem que sempre fazer essa ressalva, eu estou muito esperançoso de que 2021 vai ser um ano muito interessante, muito melhor do que foi o ano de 2020, por exemplo. Acabei de ver, faz pouco tempo que eu vi, por exemplo, e aí, assim, eu quero falar isso porque isso de alguma forma representa esperança. Acabei de ver uma foto do meu pai se vacinando, certo? Tomando a primeira dose, né? Ele já é idoso, né? Para mim, isso é extremamente esperançoso. Isso representa, de alguma forma, esperança. Por quê? Se chegou para ele a primeira dose, vai chegar a segunda dose, vai chegar para todos nós, se Deus quiser, e aí a gente vai ter mais tranquilidade, né? E aí a gente tem uma perspectiva de retorno, de sala de aula e tudo mais, de uma forma muito mais tranquila, né? Porque só vale a pena, de fato, a gente retornar quando a gente tiver tranquilidade em relação a isso, souber que a gente vai poder estar na escola como um ambiente acolhedor e tranquilo, e não como um ambiente que a gente vai para ter medo, um ambiente que a gente vai para, quem sabe, adoecer. Não é essa a ideia, né? A ideia é que seja, de fato, um ambiente acolhedor, receptivo, certo? E aí, não tendo ainda o ambiente da escola acolhedor e receptivo, eu quero, de coração mesmo, que esse ambiente aqui seja o ambiente acolhedor e receptivo. Quero que vocês se sintam à vontade, quero que vocês se sintam bem, quero que, se você quiser falar da sua opinião, dar uma contribuição qualquer, pode ligar o microfone, pode ficar à vontade, liga o microfone, fale, certo? Pode ficar à vontade, certo? Quer escrever alguma coisa, se eu perguntar algo aqui, você disser assim, não, professor, eu não me sinto bem em responder ligando o microfone, mas eu vou escrever aqui alguma coisa. Pode escrever, certo? Então, assim, fique à vontade, sinta aqui como um ambiente de sala de aula. Eu imagino que todo mundo aqui está em casa, né? Eu creio que quase todo mundo, ou talvez até todo mundo, esteja em casa. Então, é um ambiente que você já está ali confortável, porque você está em casa. Tira um pouco do conforto o fato de que tem aqui uma pessoa, tem aqui outra pessoa, né, de certa forma, entre aspas, invadindo a sua casa e tudo, né? Mas, de qualquer modo, sinta-se bem, sinta-se à vontade, certo? Esse é o clima que eu quero que a gente tenha na aula de hoje e nas próximas aulas que virão também, porque a gente vai ter mais aulas desse tipo esse ano do que o que a gente teve no ano passado.
foi inclusive uma reclamação, vamos chamar assim, que muita gente fez, né, dizendo, porque a gente aprende muito mais quando o professor explica. Então, vamos tentar fazer agora de um modo que a gente aprenda mais, certo? Eu não sei se você já me conhece, mas eu sou Aristóteles, eu trabalho na escola Fenelon desde 2014, certo? Esse ano eu vou ser seu professor de português e de redação. Na escola Fenelon eu já dei aula de NTPPS, já dei aula de português, já dei aula de redação, já fui professor do laboratório de informática e uma vez dei aula de arte também, certo? Geralmente os professores de português, muitas vezes acabam dando aula de arte também, né? Porque a gente não tem nenhum professor na escola que seja professor de arte, de fato, né? Então eu também já dei aula de arte, certo? E aí eu quero conhecer também um pouco mais vocês. Aí eu trouxe esse memezinho aqui que diz assim, né? O professor pede para ligar a câmera durante a aula virtual. E aí a gente já fica assim, todo mundo, vixe, meu Deus do céu, o professor vai pedir para eu me apresentar. O professor quer que eu ligue a câmera. Certo? Reginalda mesma pediu aí, disse, pessoal, seria interessante que vocês ligassem a câmera, porque eu vou fazer um print aqui com a câmera ligada, é melhor, porque aparece, né, a foto de todo mundo e tal. E aí eu sei que muita gente, a maioria, se sente extremamente desconfortável em ligar a câmera. Então, não se preocupe, eu não vou pedir para você ligar a câmera, eu não vou pedir para você falar, interagir, se apresentar, pode ficar tranquilo. Eu sei que esse espaço é um espaço em que a gente vai se permitir se conhecer, mas existem outros espaços também que a gente tem para a gente se conhecer. E eu queria até falar sobre esses espaços aqui. O primeiro deles, que eu acho até que é mais importante do que esse espaço aqui, que é um espaço para a gente se conhecer, é através do grupo de WhatsApp, certo? O grupo de WhatsApp é uma forma também da gente se conhecer. Uma outra forma, que essa eu considero essencial, e talvez até superior ao grupo de WhatsApp. Que forma é essa? É através de mensagens no privado, certo? Queria deixar bem claro aqui desde o início que qualquer dúvida que você tiver relacionada a questões relacionadas à escola, mais especificamente à disciplina de português, à disciplina de redação, mas não só, mesmo que não seja só a disciplina de português e de redação, alguma coisa relacionada à escola, eu estou disponível, eu estou sempre aberto, sempre disponível. Mande uma mensagem no privado, não tem problema, não tenha vergonha, certo? Muitas vezes a mensagem no privado ela é melhor do que a mensagem no grupo, porque no grupo, às vezes, a gente vai postando muita coisa, tem épocas, né, que a gente posta muita coisa. Hoje mesmo foi um dia assim, né? Porque vai colocando lá o nome de quem está no grupo, vai, né, fica meio que uma bola de neve, uma mensagem atrás da outra. E às vezes a gente quer perguntar alguma coisa, mas acha que a mensagem não vai nem ser vista ali no grupo se a gente fizer a pergunta. Então, num caso como esse, não se envergonhe, não se intimide, pode me perguntar no privado, pode chegar lá, ei, professor, aqui é o, sei lá, fulano de tal, não sei o quê, e aí eu tenho essa dúvida sobre a aula, eu tenho essa dúvida sobre isso, não estou conseguindo entrar em tal coisa. Fique à vontade, fique sempre bem à vontade, certo? Vocês estão no terceiro ano, vocês em si, vocês já se conhecem muito bem. Eu imagino que a turma, se tiver alguém novato, mas é pouca gente, né? A maioria é a galera que já se conhece. Então, assim, vocês já se conhecem. E eu quero conhecê-los melhor também, certo? Então, na medida do possível, a gente vai se conhecendo. Pode ficar tranquilo que eu não vou pedir para ninguém ligar a câmera, não, porque eu sei que é constrangedor mesmo. Eu estou aqui me expondo, falando, né? Tem horas que eu fico pensando, parece um doido aqui, falando só olhando para o celular. Mas é o meu papel, é esse mesmo, né? Se eu não fizer, quanto mais você. Então, que logo, que em breve, a gente possa ter essa liberdade até maior de a gente dizer assim, não, hoje eu vou ligar a câmera aqui, porque eu estou mais à vontade, quero falar, ou quero mesmo que não quero falar, mas quero ficar com a câmera ligada para que o professor me veja, né? Eu vi aí muita gente dizer, muita gente que é professor dizer, como é chato a gente dar uma aula para o celular, olhando para o celular. É muito chato, né? Porque fica a impressão de que ninguém está ouvindo. Você não sabe. Quando eu comecei aqui, eu perguntei, pessoal, vocês podem dizer se o áudio está ok?
porque eu não sei se o áudio está ok, eu não sei se vocês estão me ouvindo, né? Então fica assim um negócio que parece doido, né? Mas, como eu disse, é o recurso que a gente tem, e ainda bem que a gente tem, né? Pior seria se a gente não tivesse esse recurso, certo? Então, muita gente pediu, e por isso, em 2021, nós teremos mais momentos de interação assim pelo Google Meet, certo? Então, todas essas aulas que a gente está fazendo, elas estão sendo gravadas, né? Eu não sei se você viu aí, mas fica dizendo que a aula está sendo gravada, certo? E aí depois a gente vai disponibilizar essa aula no YouTube. Assim que terminar, pronto, ótimo. Assim que terminar aqui, alguém disse que o áudio está ok. Pois é. Assim que terminar aqui, eu já vou salvar, certo? A nossa aula e já vou disponibilizar no YouTube. Por quê? Porque algumas pessoas, por alguns motivos, acabam não podendo participar da aula online, certo? E aí a pessoa pode depois assistir a aula. E inclusive também, se alguém tiver aqui e depois, por algum motivo, não participar de alguma aula online e assistir a aula no YouTube, fique à vontade também de perguntar alguma coisa no YouTube. Por quê? Você vai perguntar e eu vou responder por lá também, certo? E aí, quando terminar, eu deixo o link no grupo da turma. Ah, professor, então quer dizer que se a aula é gravada, tanto faz a gente assistir aqui ou a gente assistir no YouTube? É? Não, pessoal, não é. Por que que não é? Primeiro, aqui você tem toda a liberdade para, na hora que você quiser, levantar a mãozinha, ou como a gente é pouco, não somos poucos, não somos tantos assim, se você quiser, você pode só ligar o microfone e fazer uma pergunta, né? Então, essa liberdade aqui ela é muito maior. No YouTube, você não vai ter essa liberdade, né? Eu posso estar aqui, hoje a gente vai falar pouco sobre conteúdo, mas depois a gente vai explicar mais conteúdo. Então, eu posso estar aqui explicando um conteúdo e você está aí dizendo, vixe, não estou entendendo muito bem, não. Vou perguntar aqui. Então, você pode ir no chat, você pode ligar o microfone, você pode perguntar. Professor, isso aqui eu não estou entendendo, repita aí. Aí eu vou lá, repito, explico de novo, né? Lá, lá a gente não vai ter esse recurso no YouTube. Além disso, eu vou deixar sempre no final aqui um link da frequência. No YouTube também a gente não vai ter o link da frequência, né? Você vai só pegar aquele conteúdo que você perdeu na aula online. Mas a aula mesmo é essa, é aqui. É aqui que a gente vai ter a aula, certo? São quantas horas de aula? Essa semana a aula é sempre de um professor só, e 1 hora de aula, certo? Depois, a gente vai experimentar outro formato. Não vai ser 1 hora de aula para todo professor. Por quê? Porque senão vai ficar muito tempo. E a gente sabe que isso aqui é muito cansativo. A gente participa das reuniões da escola, por exemplo, assim. E é extremamente cansativa a reunião da escola, a gente ficar ouvindo a pessoa falar e tudo, ouvindo explicação, anotar. É muito cansativo isso aqui. Então, não tem como a gente dizer assim, vamos ficar a tarde todinha de 1 às 5h25 aqui tendo aula. Não dá, pessoal, não dá, a gente não aguenta. O professor não aguenta, vocês também não aguentam. Então, a gente vai tentar fazer de um jeito que condense, que seja menor, que a gente consiga bater um papo, consiga explicar, certo? Não seja um professor durante muito tempo, que haja uma troca. A gente vai experimentar alguns formatos. Eu não vou dizer assim, vai ser desse jeito, porque a gente vai experimentar alguns formatos. É possível que na próxima semana, talvez nem tenha ainda a aula desse jeito, todas as aulas assim. Por quê? Porque pode ser que tenha outra coisa. Então, vai ter aula, mas vai ter também atividade, que é importante ter a atividade. Então, a gente vai mesclar para não ficar. Eu acho que vocês tiveram essa sensação também, talvez, no ano passado, de que era sempre a mesma coisa. O que era a mesma coisa o ano passado? Era. Ah, pessoal, desculpa. Alguém falou que está travando demais. Pode ser que seja minha internet. Ou pode ser que seja a sua internet também, certo? Então, assim, trava e depois estabiliza, certo? Mas a minha internet está funcionando aqui. Então, assim, pode ser que vocês tenham tido essa sensação também, que o ano passado ficou muito repetitivo. Como era? Era atividade, 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 né? Toda semana era isso, era atividade com formulário, formuláriozinho lá para você responder. Quando tinha aula, alguns professores fizeram videoaulas próprias.
eu fiz muito pouco, alguns professores fizeram mais, né? Outros não, só pegavam um vídeo da internet. E aí o professor da internet, você não tem como interagir com ele, você não tem como perguntar. Então, se tornava uma coisa meio repetitiva, meio cansativa. Pois é. Então, assim, esse ano a gente vai tentar fazer o tempo que a gente ficar remoto, e tomara que seja pouco tempo, que logo a gente possa voltar para a escola, mas o tempo que a gente ficar no remoto, que a gente faça de um jeito que seja o menos repetitivo. Então, vai ter a atividade, mas vai ter também outra coisa, vai ter uma aula como essa, pode ter uma outra estratégia que a gente vai pensando. Você se sinta à vontade também para você opinar, para você dizer, professor, se o senhor fizer desse jeito, talvez seja melhor. Se o senhor fizer assim, eu acho que a turma acha melhor. Pessoal, ninguém melhor do que vocês para saber o que é que vocês acham melhor, né? Eu posso fazer isso aqui e achar assim, visto, estou arrasando, está sendo o máximo. E alguém pode estar olhando e dizendo, meu Deus do céu, que tarde chata. Eu não acredito que ainda é 2h23, né? Então, eu não sei. E aqui eu me coloco completamente aberto, porque na sala de aula eu já pensava assim. E agora eu penso 10 mil vezes mais assim. Você tem que me dar um feedback, uma resposta. Você tem que olhar e dizer, professor, isso aqui que o senhor fez foi legal, mas isso aqui que o senhor fez eu acho que não foi muito legal. Se o senhor fizer de outro jeito, é melhor. Pessoal, jamais eu vou ficar chateado por isso. Na sala de aula eu não ficava. Aqui é que eu não vou ficar mesmo, porque está todo mundo experimentando. Eu estou experimentando, vocês estão experimentando. Então, a gente vai vendo o que outra pessoa fez, vai vendo, né? E vai tentando. Então, se você tiver uma boa ideia, fique à vontade. Se você tiver uma crítica, dizer, professor, acho que isso que o senhor fez não foi legal. Eu não sei nem como é que seria a forma mais legal, né? Mas eu acho que essa forma aqui não foi muito interessante. A gente vai lá e a Professor, gente retê. Oi. o senhor não vai fazer uma dinâmicazinha não para a gente se conhecer? Pronto. Eu não sei se você era da turma no ano passado já, Era. mas era, né? Pronto. Então, assim, eu achei melhor nessa primeira aula, como eu disse, muita gente se sente muito incomodada em ligar a câmera para a gente se conhecer, falar. Então, eu não Não sei como é o precisa jeito ligar a de. câmera, só por Eu áudio mesmo. sei, eu sei. Pronto, pode ser por áudio mesmo. Eu vou fazer o seguinte: no finalzinho, eu vou fazer alguma coisa para isso. Eu estava pensando em fazer algo para isso. Se vocês se sentirem à vontade de fazer, certo? Se não, também não tem problema. Eu não quero chegar e dizer assim: vamos aqui, ligar a câmera, seu nome, não sei o que, todo mundo já se conhece. Aí tá dizendo aqui, todo mundo já se conhece. Pois é, eu não conheço vocês, né? Eu não conheço, então é legal Exatamente para por que eu isso. possa conhecer vocês, né? Então, Exatamente por assim, isso. Eu conheço pronto, todo mundo dos meus colegas, mas o senhor não. Eu conheço exatamente, por exatamente, passagem, entendeu? Porque eu tive no colégio, pronto, mas não por exatamente. certo. Então, assim, no finalzinho, eu vou deixar um tempinho é, so, é, que seja para isso, certo? Não é bem uma dinâmica, bem estruturada, não, porque eu achei, pela minha primeira experiência que eu tive com outra turma, que o pessoal ficou muito, como é que chama? Muito Pra frente? intimidado, sabe? Ah, Muito intimidado. E aí não quis participar, não quis falar, sabe? Aí eu fiquei meio assim, eu disse, vixe, pode ser, mas eu já tinha ouvido, inclusive, outras pessoas dizerem que essas duas turmas aqui, o pessoal mais aberto, o pessoal que falava mais. Que Solto. vocês, que Principalmente vocês eu. falam muito, eu sei, porque eu já substituí professor na sala de vocês, né? Tanto quando vocês fazem o primeiro ano, tanto o primeiro ano como C quanto o primeiro D. Eu, de vez em quando, substituí lá. Então, eu sei que vocês falam demais. Eu não tenho nenhuma dúvida, Gente, que não. emocionante. A nossa sala lembrada por falar. Mas era. Vocês gostavam de falar. Então, pode ser que aqui é outra realidade, né? Mas, enfim, a gente vai se conhecendo. O importante é a gente bater esse papo inicial, né? Por exemplo, Raíssa. Já sei quem é Raíssa aqui, né? Já sei quem é. É Então, mesmo? Não diga, né, não? professor. Então é assim que a gente vai se conhecendo. Algumas pessoas eu já conheço por nome, certo? Lembro da época em que a gente estava na sala de aula ainda, né? Mas enfim, vamos lá.
Então, a gente vai ter mais momentos desse tipo. Então, vai ter muitas formas de a gente se conhecer, certo? Então, pronto. Infelizmente ou felizmente, acabou a moleza, né? É hora de estudar, a gente começou o ano, realmente, né? Então, vamos fazer o que dá para a gente fazer, certo? Uma imagem aqui, agora eu queria que vocês falassem, certo? Já que vocês querem falar, essa imagem aqui, inclusive, foi uma das coisas que eu trouxe para outra turma, e aí tentei puxar de todo jeito aqui, a galera não quis falar, mas algumas pessoas escreveram no chat e participaram. Aí a imagem tem assim, o que eu aprendi nas aulas online. E aí tem esse memezinho aqui com uma pessoazinha, digamos, né, Esse meme tem com tudo esse a papel ver, em viu? branco. Tudo a Esse ver papel em comigo, branco. olha que maravilha. Porque eu aprendi nas aulas online, como mexer no braille. Oh, desculpa, professor. Aí, só uma coisa, pronto, exatamente, exatamente, boa, boa, eu entendi o que você falou. Então, pronto, Raíssa já deu a contribuição dela aí. Se alguém mais quiser, ou Raíssa mesmo quiser falar mais, se alguém quiser Professor, não me comentar, dê o que vocês acham liberdade, disso porque aqui? é uma ida Hã? sem volta. Não me dê O que liberdade, vocês não, acham que é disso uma ida aqui? sem volta. Não, 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 dei eu mesmo quero não, só, senão eu ela quero não só vai que você calar a entenda o que boca é hoje, isso não. aqui. Uma que fala, doido. Ave Maria. Aí Qualquer coisa eu suave. desligo o Fala microfone aí. dela aqui e boto ela pra fora. Tô brincando, não vou fazer isso. Eita. É bom interagir. Professor, eu não acredito que você. Não, agora. Não vou ficar calada agora, só porque eu tô magoada agora. Ótimo. E aí, quem é que poderia comentar? O que você achou disso aqui? Você concorda? Você discorda? Você acha que é um exagero? Você acha que é Eu 100% concordo. verdade? É 100% mentira? E aí, o que vocês me dizem? Eu concordo porque pelo fato de quando era só aqueles vídeos no YouTube dava muita preguiça de assistir. É muito ruim, de verdade. Eu prefiro Sim, 1000 vezes a aula assim do que daquela outra forma. sim. E eu Mas tô é isso. vendo no chat aqui a maioria dizendo que concordo, concordo, concordo. Um monte de gente aqui já, pois é, ó, tá só aparecendo concordo aqui. Pronto, Giovana disse que aprendeu a ter mais organização, alguma coisa assim, certo? Também outras pessoas dizendo é melhor assim, né? Pessoal, eu não estou querendo dizer que não é melhor assim, é melhor assim, eu também acho, eu também acho. Porém, vocês vão ver também que quando tiver com um tempo assim, a gente vai dizer, poxa, tá meio cansativo. Sabe o que é pior? Tudo é cansativo. O ruim é isso. Tudo é cansativo, então a gente tem que dar uma variada de vez em quando. A nossa variada agora tem sido essa, né? Então vamos tentar fazer para que não seja cansativo, vamos tentar fazer de um É jeito que verdade. seja a melhor forma possível, né? Ó, Para que professor, essa forma aqui também não se torne cansativa e a gente não fique com essa sensação de que a gente não aprendeu nada nas aulas online. Por quê? Sinto falta da escola. Pois é, com certeza. Porque não é verdade, pessoal, que a gente não aprendeu nada nas aulas online. Não é verdade, né? Por que não é verdade? Porque a gente não sabia, a maioria de nós, eu imagino, que nunca tinha participado, por exemplo, de uma reunião através de um aplicativo como esse aqui, certo? Esse aplicativo já existia, o Google Meet já existia. Outros aplicativos semelhantes, como o Zoom e outros, eles já existiam, certo? Mas quem de nós já tinha participado de uma reunião desse jeito? Quem de nós já tinha participado de uma aula assim? A maioria de nós não tinha. É uma habilidade saber manusear esse aplicativo, ver o que é melhor, procurar, saber que tem aqui uma mãozinha que você toca nessa mãozinha. Até um tempo desse atrás, esse aplicativo não tinha essa mãozinha, né? Aí ele sofreu uma atualização e passou a ter a mãozinha aqui. Aí eu lembro que na primeira reunião de professores que a gente teve com o aplicativo com essa mãozinha, era todo mundo cutucando na mãozinha aqui. Porque o pessoal, e essa mão aqui, que diabo é isso? E é um bando de velho, né? E essa mão aqui serve para quê? Para que essa mão? Aí, não, porque a mãozinha aqui é para quando você quiser falar, você toca na mãozinha, tem uma mãozinha aí na tela, certo?
E aí significa dizer que você quer falar. E aí a pessoa que iniciou a reunião, ela vai ver lá, tem uma pessoa querendo falar, porque ela levantou a mão, né? Ah, liga a câmera, desliga a câmera. Ah, microfone ligado. No início, primeiras aulas, eu lembro que um dos primeiros momentos de interação que a gente fez, que teve um professor que fez, eu não vou nem dizer quem é, ele fez essa interação e ele não usou o Google Meet, ele usou outro aplicativo do Google, certo? Que no momento agora me fugiu o nome. Que é um aplicativo que faz essa mesma função aqui que o Google Meet faz. E é do Google também, só que é um aplicativo inferior. Ele não é tão bom. Ah, porque o aplicativo é muito ruim, porque não sei o quê, e todo mundo achando que, porque é impossível, não dá certo e tal, e tal. Porque não era o Google Meet, o Google não era o Zoom, é outro aplicativo do Google. O Zoom é outro que também é muito bom, é outro aplicativo é o Hangouts. Hangouts é um outro aplicativo do Google que faz essa mesma função aqui, só que ele tem menos funcionalidades do que o Google Meet, né? Inclusive, eu não sei se ainda se isso já aconteceu. O próprio Google queria descontinuar esse aplicativo, retirar esse aplicativo, porque ele é muito inferior ao Google Meet, né? Então, tudo isso a gente aprendeu, tudo isso a gente aprendeu. Aí no começo era todo mundo com o microfone ligado. Aí tome problema. Aqueles que parecem uns capotes cantando, começa a microfonia mais horrível do mundo. Por exemplo, eu aqui, eu estou com dois dispositivos. Estou no computador, que está aqui embaixo, estou com o computador e estou com o celular. Se o meu computador tivesse com o áudio ativado, tava a microfonia medonha aqui, né? Eu aprendi isso em algum momento. Eu aprendi que eu boto o slide no computador e eu não consigo ver vocês. Não é legal que eu fique assim, porque se alguém pedir para entrar, eu não consigo ver. Aí o que é que eu faço? Eu boto o slide no computador, eu projeto a tela do computador, mas eu fico aqui no celular também porque eu consigo ver quem entra, quem pede para entrar, eu consigo ver tudo isso, né? Então, é mais interessante, é mais legal. Como foi que eu aprendi isso? Eu aprendi isso porque eu fui vendo, fui deduzindo. Poxa, se eu usar dois dispositivos fica melhor, né? Porque eu consigo ver o pessoal lá. Ah, bacana, legal, vou tentar. Pronto, vamos lá, vamos tentar. A gente vai aprendendo. Então, a gente aprendeu muita coisa, tanto de tecnologia quanto de outras coisas também. A gente aprendeu muita coisa, sim, nas aulas online, né? A gente não aprende só, é porque a gente está acostumado a aprender sempre da mesma forma, que é como ir para a escola, botar o caderninho aqui na cadeira, o professor explicar, a gente ouvir a explicação do professor, a gente anotar o que o professor está dizendo, a gente ler no livro, fazer a atividade, isso é aprender. Mas existem outras coisas que são aprender também, né? E aí a gente aprendeu muita coisa bacana também, certo? Eu acho dessa forma. Porém, se a gente for pensar assim, é melhor do jeito que está, é melhor com a aula online, ou se a gente tivesse na sala de aula, a gente estaria aprendendo muito mais coisa de conteúdo escolar. É óbvio que a gente estava aprendendo muito mais coisa de conteúdo escolar na escola. É lógico que quando terminar, que disser assim, terminou o terceiro ano, vocês que vão terminar esse ano, né? Terminou o terceiro ano, vocês vão ficar com uma sensação de que poderiam ter aprendido mais coisas. Vixe, isso aqui era um conteúdo que eu acabei passando e não vi. É possível? É provável, é muito provável que aconteça bastante isso, certo? Aí, falamos sobre isso, agora eu queria falar um pouquinho sobre a disciplina de redação, certo? Eu sou o professor de redação de vocês. E qual é o nosso foco na disciplina de redação? O que a gente vai estudar em redação esse ano? Basicamente, redação para o Enem, certo? A redação no terceiro ano só estuda isso. Primeiro, segundo ano, a gente estuda vários gêneros textuais, certo? A gente estuda, por exemplo, o ano passado, eu era professor de redação do segundo ano. Então, eu sei os conteúdos que vocês estudaram ano passado. O ano passado, vocês estudaram notícia, crônica, estudaram resenha, estudaram reportagem, estudaram entrevista, vários gêneros jornalísticos, né? Então, vocês estudaram... A gente fez cartas ano passado no terceiro. Pronto. Então,
vocês estudaram vários gêneros textuais, certo? Vários gêneros textuais. Esse ano, a gente vai estudar um gênero textual só, que é texto dissertativo argumentativo, que é o que você vai fazer lá na prova do Enem, certo? No final do ano. O Enem, se Deus quiser, esse ano vai ser no final do ano, não vai ser no início do ano seguinte, como foi agora, né? Porque aí complica muito mais a vida das pessoas que vão fazer o Enem. E aí, por que é bacana a gente estudar a redação para o Enem o ano todinho? Porque a gente se prepara bem para a redação do Enem, certo? Tem muita gente aqui, eu tenho certeza, que olha e diz assim, cara, bacana seria que eu terminasse o meu ensino médio e eu fosse fazer uma faculdade. Se você também não quer, não tem nenhum problema. Nenhum problema. Pronto, Thaís, a gente vai ter essa preparação, certo? Não tem nenhum problema se você pensar assim, não, eu não quero fazer faculdade, eu quero terminar o meu ensino médio, quero trabalhar, certo? Para mim é mais urgente trabalhar. Sem problema também. Não é nada, não está errado, não é nenhum demérito. Ah, porque você não é inteligente. Não, é uma questão mesmo de circunstância da vida, às vezes de escolha, né? Então, é uma questão de circunstâncias, certo? Mas se você diz assim, eu quero fazer faculdade, eu quero seguir os meus estudos, então é essencial que você se prepare bem para o Enem. E aí, pessoal, eu tenho uma excelente notícia para você. Se preparar para a redação do Enem não é muito difícil, como as pessoas às vezes podem achar que é muito difícil. Não é, certo? Se você, eu não sei se alguém aqui fez o Enem esse ano, mas, se você tiver feito o Enem esse ano e você olhou e disse assim, meu Deus do céu, que coisa difícil, muita coisa que eu nunca vi e tudo mais. Aí vamos imaginar que você fez a prova do Enem, quando saiu o resultado, você vai olhar, aí seu resultado de linguagens, vou chutar aqui, certo? A nota do Enem vai de 0 a 1000, certo? Aí o seu resultado de linguagens foi, por exemplo, 450. Ao seu resultado em ciências humanas foi 610. Aí você olha e diz assim, vale, eu estou muito longe, ou às vezes até menos do que isso. Seu resultado foi 300 e pouco. Aí você olha e diz assim, vale, eu estou muito longe disso. Não se preocupe, pessoal, o terceiro ano faz muita diferença. Em redação, faz muito mais diferença do que qualquer outra área. Se você, vou chutar aqui matemática, se você em matemática faz o Enem em um ano e você tira, por exemplo, 480, para no ano seguinte você estudar e tirar, por exemplo, 700, é muito difícil. É quase impossível. Você quase dobrar a sua nota, assim, né? É muito complicado você fazer isso. Se aumentar 200 pontos, 300 pontos, é muito difícil. Na redação, é muito fácil você fazer isso. É muito fácil você partir de uma nota não muito boa para depois tirar uma nota muito boa. Eu conheço vários exemplos de pessoas que, agora sim, lógico, a primeira coisa é a gente precisa se dedicar, né? Precisa se dedicar, porque a redação do Enem é treino, é prática, é fazer, é estudar, é pedir para alguém corrigir, é pedir ao professor para ele dar uma olhada. Pode ficar à vontade, já estou me colocando aqui à disposição. Mesmo que não seja uma coisa da aula mesmo, não é a atividade da aula, mas você escreveu, quer se preparar para fazer uma boa redação no Enem, você escreveu e quer que eu dê uma olhada, pode mandar a redação para mim que eu dou uma olhada, certo? O ano passado tinha um bocado de gente do terceiro ano que fazia isso. Ah, professor, fiz essa redação aqui, queria que o senhor visse, dissesse o que é que o senhor achou. Eu vou lá, olho, vejo o que é que, né, corrijo, dou um feedback, dou um retorno, mando a nota, se a pessoa quiser, uma nota realista, com base no Enem mesmo. Não se desespere também, porque às vezes você olha e diz, ixi, a nota é meio baixa. Mas, como eu disse, a gente consegue fazer milagres quase no terceiro ano com redação, se você de fato estiver disponível para estudar e para melhorar muito no terceiro ano. Tem como. A gente vai conhecer, então, o gênero textual que é cobrado pelo Enem, que é o texto dissertativo argumentativo, que é um texto de opinião, certo? É um texto em que você vai opinar sobre um determinado assunto que é colocado lá, só que a gente vai aprender, por exemplo, que dar opinião não é simplesmente aquele negócio de, eu vou dizer o que é que eu acho. Por quê?
isso aqui é o que eu acho, é a minha opinião, então qualquer opinião é válida. Isso é questionável, certo? Na verdade, a sua opinião ela tem que estar fundamentada, ela tem que ter base, ela tem que estar fundamentada em alguma coisa. Thalita diz, que bom que os erros são corrigidos, cada um deles. Pois é, a gente vai tentar ao máximo fazer essa correção, certo? Conhecer, aí diz, conhecer muitas estratégias de como fazer uma boa redação para o Enem. A gente vai ver uma estratégia de criar um modelozinho mais ou menos padrão de redação, porque como a gente vai passar o ano todinho estudando sobre isso, tem como a gente fazer, né? Aprender que quando você planeja bem o seu texto, certo? Você, com certeza, faz uma redação boa. Porque um dos principais segredos de você fazer uma redação boa é você começar a estruturar antes de você escrever. E não você dizer assim, eu tenho que escrever sobre isso, então vou aqui. Aí escrevo um monte de coisa sobre esse assunto. Você não está fazendo um texto dissertativo, argumentativo. Você não está dando sua opinião. Você está jogando tudo que você sabe sobre aquele assunto no papel. Às vezes, de forma totalmente desorganizada. Então, a gente vai aprender aqui que a melhor coisa que a gente pode fazer é, primeiro, vamos estruturar o que é que eu vou botar na minha introdução, o que é que eu vou botar no meu desenvolvimento, o que é que eu vou botar na minha conclusão, e aí sim eu vou começar a escrever, já com um esqueletozinho montado. Aí pode ser que no início você olhe e diga assim, Maria, isso é complicado. Como é que eu vou fazer isso no Enem? No Enem eu tenho pouco tempo, aí eu tenho que estruturar uma redação para depois escrever. Pessoal, com a prática, isso começa a sair no automático. Às vezes você não precisa nem fazer a estrutura. Ela já vem na sua cabeça. E aí depois você vai colocar no papel. Mas é importantíssimo você fazer essa estrutura. Entre outras, muitas estratégias que a gente vai falar aqui durante esse ano. Certo? Então, a disciplina de redação, ela é muito importante no terceiro ano. Extremamente. Se você quer fazer um bom Enem. Certo? Se você diz assim, não, professor, eu tenho vontade de fazer um Enem para tirar uma nota boa, realmente. Então, colega, se dedique à redação. Por quê? Porque nas outras áreas, não estou dizendo que você não deve se dedicar às outras áreas, não. Mas eu estou dizendo que nas outras áreas, durante o período de um ano, a sua nota não vai aumentar muito, mas na redação tem como a sua nota aumentar muito. Então, é uma estratégia de você levantar a sua média. Porque a nota do Enem não é a nota de linguagens, não é a nota de matemática, não, é a nota de todas as áreas juntas. E redação é uma área. Então, ela pode levantar muito a sua nota, se você souber fazer uma boa redação. Certo? Aí você pode perguntar assim, não sei se vocês estão vendo que talvez para você aí apareça pequeno, mas aí eu posso mandar esse slide depois e também mando essa imagem aqui. Fora a aula de redação, professor, eu tô ouvindo o senhor falar aí, tô ficando aqui empolgado, tô com muita vontade de estudar e fazer uma boa redação no Enem, quero tirar uma boa nota, aí eu quero saber uma coisa. Além da aula de redação, onde é que eu encontro um bom conteúdo de redação? Aí eu trouxe aqui uns prints de alguns canais do YouTube que você pode estudar redação, certo? Eu vou citar esses canais aqui. Existem vários outros também, certo? Estou citando aqui só alguns. Um aqui que tem do Lucas Felpe. Lucas Felpe é um rapaz que tirou 1000 na redação do Enem de 2018, certo? E ele tem um canal no YouTube, tem uma página no Instagram, certo? E ele também organizou uma espécie de uma apostila com todas as redações que tiraram nota 1000 em 2018 e em 2019, certo? Por que é legal essa cartilha dele, digamos assim, essa apostila dele? Por que é legal? Porque você vê lá as pessoas que tiraram 1000, como é que elas fizeram a redação delas, né? É muito bacana. E aí ele fez esse material, ele recolheu, ele tirou 1000 em 2018, né? E recolheu esse material de todo mundo. Não é muita gente, pessoal, é difícil tirar 1000 na redação do Enem. Se eu não me engano, em 2019 foram 74 pessoas no Brasil todinho. Milhões de pessoas fizeram o Enem. 74 tiraram 1000. Então quer dizer que é muito difícil. É muito difícil tirar 1000. Mas você pode não tirar 1000, mas tirar 880, você pode tirar 740, 780, 900, 920. Na escola Fenelon, a gente tem exemplos de ex-alunos que tiraram 880, 920. Esse ano,
passado, tem uma pessoa que eu tenho muita esperança de que ela vai tirar uma nota muito boa na redação do Enem. Eu acompanhei muito de perto esse aluno, acompanhei de perto porque ele me pedia, inclusive. Sempre escrevia, sempre mandava as coisas para mim no WhatsApp, eu sempre corrigia, dava retorno. Se você quiser, também pode ficar à vontade. Pode fazer. Eu fiz por ele e faço por qualquer um. Eu não tenho nenhuma relação com ele, a não ser a relação de aluno e professor, que para mim também ele se transformou num amigo. Mas eu auxilio qualquer pessoa que me pedir, certo? Então, fiz isso várias vezes com ele. Eu tenho muita esperança de que ele pode chegar muito perto de 1.000, certo? É um aluno muito bom. Ele tem condição de tirar 1.000 na redação do Enem. Eu não sei se ele vai tirar, mas eu tenho certeza que ele vai chegar muito perto disso. Isso aí eu tenho certeza. Ele vai chegar perto, podendo tirar 1.000, certo? Então, a gente tem aqui o Lucas Felpe. Você tem aqui também embaixo Débora Aladim, que tem um canal também muito bacana. Lucas Felpe, ele fala sobre Enem de um modo geral e sobre redação em especial. Todos esses aqui, pessoal, ou quase todos esses, eles falam sobre outros assuntos também, não é só sobre redação. Mas aí tem muito conteúdo deles sobre redação, e é bacana, os conteúdos ótimos, excelentes. Então, Lucas Felpe, Débora Aladim, um canal chamado Descomplica. O Descomplica, ele é um cursinho pago, um cursinho online pago. Inclusive, tem lá um site em que você pode pagar para eles corrigirem a sua redação. Mas você não precisa pagar o Descomplica. Você pode estar lá inscrito no canal deles no YouTube e acompanhando lá as postagens. Eles sempre postam, sempre tem live, sempre tem aula sobre todos os conteúdos que caem no Enem. Não é só redação, certo? Mas aí o nosso foco aqui é redação, ok? Tem um outro rapaz chamado Humberto Manarino. Ele também, se eu não me engano, ele tirou 1.000 em redação em algum momento. Aí, eu não lembro que ano foi, mas eu acho que ele tirou 1.000 em redação também. E aí ele tem um canal que é mais voltado para exatas, mas não é só exatas, não, certo? Tem também redação, tem muita coisa sobre redação, muita coisa bacana, muita coisa legal. Tem outro canal chamado Canal Inteligente, que é atualidades, redação e linguagens, o foco. Então tem também redação. Tem um outro canal chamado Jana Rabelo, que é uma professora de português. Também é um canal muito legal, tem muita coisa interessante. Tem esse outro canal aqui chamado Me Salva. Me Salva também é um cursinho online, certo? Então, você pode fazer o cursinho online pago deles lá, mas ninguém é obrigado a fazer. Você pode estar lá inscrito no canal deles, do YouTube. Você vai ver muito conteúdo bacana de todas as matérias, inclusive de redação também. Nesse Me Salva, tem um cara lá chamado Corretor Sincerão, certo? Que é um professor de redação que faz um monte de coisa. E aí é bacana. Alguém está perguntando aqui se na próxima semana vai ter a avaliação. Eu falo já sobre isso, certo? Então, esse Me Salva também é muito interessante, ok? Aí, eu trouxe uma foto aqui agora, a gente falou sobre redação, eu trouxe uma foto aqui, e eu queria saber se vocês conhecem essa galera aqui da foto. Olhem aí. Conhece? Lavínia está dizendo que conhece. Vocês conhecem essa galera aqui da foto? Sim. Conhecem, né? Vocês sabem por que a foto dele está aqui? Vocês têm ideia? Vocês têm ideia de por que a foto deles está aqui? Que foto? Alguém está perguntando que foto. Pessoal, tem uma telazinha aí que tem eu falando, mas tem outra tela que é a tela que está os slides, certo? É só você buscar uma tela que tem o nome Aristóteles, deve ter umas 3 telas aí com o meu nome, mas é só você buscar uma tela aí que tem Aristóteles e fixar que ela fica como imagem principal, certo? Que é onde eu estou mostrando os slides, ok? Então, tem aí a foto do pessoal que tá... Ah, esse pessoal está aqui porque terminou o terceiro ano passado, alguém falou. Mas é engraçado porque todo mundo aqui é de uma mesma turma. Eu poderia ter pegado, se fosse por isso, eu poderia ter pegado aqui uma foto de uma turma, uma foto de outra, uma foto de uma, foto de outra.
certo? Aí aqui tem a foto do pessoal de uma turma só, que é o terceiro D de 2020, certo? E aí pode ser que você fique pensando, professor, certo, ok, mas o que a foto desse pessoal está fazendo aí mesmo? Pessoal, é o seguinte, essa turma aqui, eu queria trazer, certo? Eu, assim, não estou dizendo, são os melhores alunos do mundo, esses alunos aqui, meu Deus do céu, e tal, e tal. Aqui tem alunos do mesmo jeito que tem na turma de vocês, certo? Do mesmo jeito. Com certeza aqui tem alguns alunos que se parecem com um, com o outro, no nível de conhecimento e tudo mais. Só que esses alunos aqui, por algum motivo, eles olharam para o ensino remoto, eles olharam para isso aqui e disseram assim: a nossa turma vai se unir a um ponto tal que a gente vai conseguir, eu tirei o slide, vai se unir a tal ponto que a gente vai conseguir desenrolar esse ensino remoto e a gente vai conseguir, inclusive, ajudar uns aos outros. Se ajudar uns aos outros. E assim eles fizeram, e eu trouxe a foto deles aqui, eu até pedi essa foto para Marcos Vinícius e para Sabrina, certo? Porque eu queria deixar como uma espécie de exemplo, certo? Para vocês, mas um exemplo para qualquer turma. Eu estou falando para vocês, não é porque a turma de vocês é isso ou é aquilo, não. Eu estou levando isso aqui para todas as turmas por onde eu dou aula, certo? Então, assim, essa galera aqui, eles conseguiram criar um esquema entre eles de se ajudarem muito bonito, certo? Muito legal. Vocês lembram que no final do ano passado, quando chegou em dezembro, depois das provas, aí disseram assim: pessoal, a partir de agora, alguns alunos não são mais obrigados a fazer as atividades. Só são esses alunos aqui que agora estão obrigados a fazer essas atividades. Ninguém disse assim: pessoal, esses alunos aqui já estão de férias. Mas no final das contas, vamos ser sinceros, foi isso, né? Uma galera ficou de férias já praticamente no começo de dezembro, e outros ainda continuaram tendo que fazer as atividades, porque era o pessoal que tinha se atrasado mais, às vezes por algum motivo de preguiça mesmo, alguns porque tiveram problemas também, né? Mas, de alguma forma, foram pessoas que tiveram que passar mais tempo fazendo atividade. Depois disso, teve a recuperação, vocês lembram também, né? Teve a recuperação. Mesmo depois de mais, acho que 2 semanas fazendo atividade, alguns alunos ainda não conseguiram ter a nota que precisavam, a aprendizagem que precisavam, e aí tiveram que passar pelo processo da recuperação. Essa turma aqui, pessoal, ninguém precisou, em nenhuma matéria, nem fazer aquelas atividades antes, nem ir para a recuperação. Ninguém precisou. No começo, em outras palavras, no começo de dezembro, todos eles estavam de férias. Todos eles estavam de férias, certo? Eles aprenderam horrores. Meu Deus, hoje em dia todo mundo aqui, está todo mundo aqui médico, se encaminhando para fazer medicina, outros direito, outros não sei o que, e tal, e são todos muito inteligentes, são crânios. Não, são pessoas assim como eu, como você, são pessoas completamente comuns, convencionais, alunos convencionais. Só que em algum momento eles tiveram um estalo de que não sou só eu, tem o meu colega aqui também que às vezes está com dificuldade, está com preguiça de fazer. Gente, que coisa mais incrível essa pandemia para dar preguiça na gente. Muita preguiça. Eu tive demais. Eu tenho certeza que não sou só eu, não. Tem hora que você olha assim, dá uma preguiça tão grande em casa, e você olha, e, oh meu Deus, tem uma televisão, tem um celular, tem tanta distração, aí eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, sabe? Dá uma preguiça, às vezes você se vê meio que envolvido pela preguiça, né? E aí começa aí às vezes algumas pessoas são mais suscetíveis, vem uma notícia péssima, aí fica, meu Deus, aí fica mal, né? Então assim, é muito chato. Quando a gente tem uma rede de apoio, é muito melhor.
Foi isso que eles fizeram. Uma rede de apoio entre eles. Se ajudaram. Diz aí, eu acho que alguém ia falar. Eu acho que era a Lita que ia falar. Eu ia dizer que Falar? nessa quarentena a maioria tava ganhando uns quilinhos a mais. Com certeza. Eu ganhei uns quilinhos a Eu mais. também. Ainda, a minha sorte de eu ter ganhado uns quilinhos a mais era que eu tinha perdido muito quilão antes, né? Eu Ah, tinha dado uma emagrecida legal. Aí ganhei uns quilinhos a mais, mas não fiquei também tão, né? é. Então, mantive mais ou menos a forma, mas todo mundo ganhou uns quilinhos a mais. Então, assim, é muito importante, como diz aí no slide, que você entenda que no ensino remoto ou no presencial, você nunca deve esquecer que você tem uma rede de apoio na escola. Quem é essa rede de apoio? Seus colegas de sala, seus professores, o núcleo gestor. Nós somos uma rede de apoio, a gente tem que ser uma rede de apoio, certo? Vocês têm que ser uma rede de apoio. O pessoal, eu dei aula ontem para o pessoal que está fazendo o segundo ano. O pessoal que está fazendo o segundo ano, pessoal, eles tiveram um mês e pouco de aula na escola. Então, até a integração da turma, às vezes, não é muito bacana ainda, porque o pessoal não se conheceu tanto assim. Vocês tiveram bem mais tempo de aula juntos. Então, vocês se conhecem bem. Não vamos deixar ninguém se perder nesse caminho, não, porque é muito ruim um colega que às vezes tem potencial, aí você vê o colega meio que, né, tipo, se sai, vai deixando de fazer as coisas. Aí quando você vê, a pessoa sabe o que é horrível? É assim, a gente vai deixando de fazer a atividade, eu vi muito isso ano passado, vai deixando de fazer as atividades, vai deixando de participar, vai deixando de fazer, vai deixando de participar. Aí chega uma hora que a pessoa começa a pensar assim, meu Deus, o que é melhor? É eu voltar e fazer essas atividades ou eu desistir? Aí eu acho que é melhor desistir, porque não dá mais não. Eu não consigo mais. Acumulou tanto que eu não consigo mais. Ano passado, eu conversei com um aluno, numa certa época, que o aluno disse assim, professor, eu vou desistir. Eu disse, cara, não faça isso não. Ele disse, professor, eu vou desistir porque não tem como eu acompanhar mais, eu não consigo mais. Eu me desvinculei de tal modo que eu sei que eu não consigo mais. Cara, é muito triste. É muito triste você saber que se essa pessoa tivesse na escola, isso não estaria acontecendo. E, pessoal, é importante a gente terminar o ensino médio. É importante. Eu quero que todo mundo termine. Eu quero que todo mundo termine, quero que todo mundo aprenda também, porque não é só terminar, quero que todo mundo aprenda. Por isso que eu estou me colocando disponível para ajudar, certo? Do jeito que a gente consegue. E eu queria muito que vocês também fizessem isso por vocês, não é por mim, não. Por vocês. Exatamente. Alguém está dizendo, Giovana, que é irmã. Deixa eu abrir aqui o chat, porque eu não estou com o chat aberto. Estou vendo só aqui que está aparecendo para mim. Pronto, Giovana diz que Vinícius fez o terceiro D, exatamente, e está desejando muito sucesso a todos. Pois é. Então, assim, que vocês se espelhem nisso. Houve momentos também que o terceiro D tinha uma galera que não estava fazendo atividade e que as pessoas às vezes tentavam engajar e a pessoa não queria. Teve, lógico que teve, né? Claro que teve. Mas tinha gente que também conseguiu e depois se envolveu. Na verdade, todo mundo conseguiu, todo mundo se envolveu. Teve um desistente, o terceiro D teve um desistente. Só que o desistente do terceiro D, ele era desistente praticamente desde quando as aulas tinham começado. Ele praticamente já era desistente nesse tempo. Então, ele desistiria de qualquer jeito, muito provavelmente. Né? Não foi pelo ensino remoto. Não foi o ensino remoto que fez ele desistir. Então, que não seja também o ensino remoto que faça você desistir. Né? Então, tá aí. Como eu disse, o terceiro D tá aí porque é um exemplo, certo? Porque é um exemplo de sucesso. Nenhum aluno ficou na intervenção, né? Nenhum aluno foi para recuperação e é isso que eu quero que aconteça com vocês, certo? Pessoal, a gente está finalizando aqui, certo? Já é 3:01, é para ir até 3 horas, a gente está finalizando. Se alguém mais quiser falar alguma coisa, certo? Se alguém quiser participar de algum modo, quiser, professor, isso, aquilo, outro, pode ficar à vontade, certo? Eu vou colocar aqui no link, no chat, o link para vocês fazerem a frequência, certo? Aí vocês podem clicar aí nesse link e fazer logo, que daqui a pouco eu vou fechar,
ok? E aí, como eu disse, aos poucos a gente vai se conhecendo. Se alguém mais quiser falar, Raíssa, se falar alguma coisa, Raíssa, pode ficar à vontade. Não, não. Não? Então, pessoal, é isso. Né? Espero que vocês fiquem todos bem. Logo, logo também nós vamos ter outros momentos, inclusive. Ah, peraí, surgiu uma dúvida. Sobre a avaliação. Raíssa, só um pouquinho, é rápido. Sobre Tá. a avaliação, porque teve outra pessoa que perguntou, amanhã vai ter, na próxima semana vai ter avaliação? Pessoal, é assim, na próxima semana vai ter, muito provavelmente, uma avaliação diagnóstica, certo? O que é uma avaliação diagnóstica? É para a gente ver, assim, em que nível que vocês estão, como é que vocês estão em relação ao que aprenderam, certo? Se o negócio está muito complicado, ou se está... Como é que está, certo? É um diagnóstico, para ver qual é a doença que vocês têm, vamos dizer assim. Brincadeira, mas é um diagnóstico, certo? Que vai ser feito, acho que, de todas as matérias. Certo? Ok, Raíssa, pode ficar à vontade. A turma que eu coloco é a mesma do ano passado, né? Tipo, terceiro D. Não, pera, eu tô no terceiro C. Vai, eu ia colocar terceiro D, meu Deus. É terceiro C, né, gente? Pelo amor de Deus, me ajude aqui, por favor. Eu não sei, não. Gente, é a mesma turma, né? É o mesmo. Não, é a mesma turma. Se você era da turma C ano passado, você é do terceiro C. Se você é da turma de Lavínia, você é do terceiro C. Lavínia eu sei Então que é tá. do C. Eu ia botar o D. Foi mal. Obrigada, gente. Só uma coisa, pessoal. Alguém mais quer falar algo, alguma coisa do tipo? Não? Se não, a gente encerra por aqui, certo? Espero que todo mundo tenha conseguido já. Lavínia é famosa, com certeza. Espero que todo mundo tenha conseguido entrar no link aí, certo? Porque esse link é a nossa frequência. E a frequência será só por aí, certo? Então, é isso. Queria agradecer a todos, dar uma boa tarde, dizer que depois a gente se encontra e a gente fala mais. Quando é que as atividades vão começar? Em algum momento aí vai começar, viu? Na próxima semana, se já tiver avaliação diagnóstica, já vai começar as atividades, certo? Então é isso, tchau para vocês e até mais.